Ajustar aqui. Muito bom. Deixa eu chamar a Carol aqui. Opa, deixa eu virar aqui minha câmera que está Ó, aparecendo o cortou meu Chaplin. tupete, não pode cortar meu tupete aqui. Charles Chaplin está aqui conosco na minha mesinha. Olha Deixa eu aí, virar ó. aqui a Chaplin é uma câmera. figuraça, né? Espera aí, tô tentando virar. Aqui, pronto. Aí, ó. Boa noite, Marco. Tudo Boa noite, bem? Carol. Seja bem-vinda. Muito Eu vou obrigada. só posicionar aqui. Tô vendo aqui um filtro Eu acho que menos tá bom, sim. colorido. Tá bom? Depois você me fala Tá também se o vídeo contando a aqui tá tua bom. testa aí, ó. Aí, tá Pronto. show. Isso, tá Só show. esse filtro que não tá muito legal, né? Porque esse telefone aqui tá me gongando, mas tudo bem, faz parte. Deixa sem filtro que tá tudo certo. Sem filtro, ai meu Deus. Claro! Então, peraí, tirei. Vamos, Pronto, vamos melhor quebrar assim, esse né? padrão do GO aí, vamos deixar tudo sem Verdade. filtro, né? Pronto. Que bacana. Então, boa noite a todos. Carol, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui no canal. Eu Ah, tenho muito disso de olhar o conteúdo das pessoas, ver o esforço que elas estão fazendo para trazer um conhecimento ou para também o estudo que as pessoas fazem, sabe? Eu adoro isso. Eu vejo assim, a questão, porque eu estudo muito a questão de Maria Madalena, né? Então, eu vejo sim. muito isso nas mulheres, que as mulheres precisam, elas precisam de muito apoio, né, para sair do padrão, né, do patriarcado e realmente reativar esse poder de Amazonas realmente, né? Né? Então, isso é muito bacana. E aí eu fico olhando os conteúdos e disse, cara, isso é fenomenal, vamos embora, vamos levar essa informação, que isso é ótimo. Então, seja muito bem-vinda. Eu sei que você é uma pessoa que estuda bastante, uma pessoa que busca conhecimento, né? E também a gente faz parte do mesmo time, né? É verdade. Bom, eu gostaria de primeiro agradecer, né, pelo convite. Realmente fiquei muito feliz, muito surpresa também. Mas eu acho que essa oportunidade da gente poder sempre trocar e ouvir um pouquinho cada um dos lados, né? Então, boa noite a todos que estão aqui. Sei que tem muita gente aqui que vem aqui do meu convívio, da minha convivência, né? Luiz, Diego, Renata. Então, a ideia é que a gente consiga cada vez mais expandir a nossa consciência, abrir os nossos olhares, né? E trazer, inclusive, como até bem o Marco trouxe no início, né? Essa nossa potência feminina e o quanto que a gente pode trazer e despertar muitos olhares. Acho que através dessa nossa sensibilidade a gente faz esse convite de reflexão e que muitas vezes acaba funcionando, né? Sempre funciona. E hoje, para surpresa de todos, como aqui no Rio Grande do Sul o tempo é meio maluco também, hoje estou tomando aqui um chocolate. Opa, Chocolate, mas é mais cacau do que chocolate, tá? para a gente poder Então, manter aí o corpo cada vez mais limpo, né? Que a gente né, sabe o que cada vez contém mais aí de lento. alguns. Ó, já estou Exatamente. pulando a morte aqui, ó. Muito bem. Então, o assunto de hoje, ele é um tabu, digamos assim, né, na vida das pessoas, mas é compreensível. É Uhum, compreensível porque quando a gente traz o assunto de morte, geralmente a pessoa pensa em coisas negativas, né? uhum, Uma perda, uma missão não cumprida, né? uhum, Algo que se desprendeu de si, né? Então a uhum, morte ela vem nesse conceito psicológico, ou seja, trazendo as coisas negativas, certo? E a gente precisa mudar esse padrão, entender o conceito morte, que ele foi uhum, manipulado porque a morte era para ser uma transição e não a palavra morte, né? Era para ser uma transição muito diferente daquilo que foi ensinado para nós.
E através das religiões, através das crenças, eu digo que são crenças errôneas, na minha posição, não na Aham. crença das pessoas. Na minha posição, são crenças errôneas de achar que no mundo do astral ou espiritual a gente vai descansar. E não é nada disso que acontece, porque eu trabalho na prática com quem já partiu, digamos assim. Né? Aham. Então, esse conhecimento eu posso falar com propriedade, porque eu vivencio isso. Pelo menos Uhum. uma vez por semana eu dou o meu tempo para estudar, para buscar isso, né, numa casa espírita, o Uhum. qual eu adoro, porque tem muito conhecimento, porque ela é espiritualista, ela engloba muitos conhecimentos lá, então isso Aham. é fenomenal. Muitas pessoas com muitos conhecimentos, né? Mas então, olhando para esse lado de morte e sabendo o que a gente sabe, porque o conhecimento ele não é linear, ele é dinâmico, né? Uhum. Tudo que trouxeram para nós até hoje é linear, né? Que é aquela linha fria, Sim. né? Não é quente, não é frio, não é morna, não é Uhum. nada. É aquilo, você tem que seguir assim, você tem que entender assim, você tem que, o conhecimento tem que partir daqui e chegar aqui. E o conhecimento não é assim. O conhecimento ele vai mudando, né? Ele é dinâmico. E a pessoa, quando ela entra nessa linha, digamos assim, no linear, ela Aham. realmente começa a enraizar as crenças dela. Ela começa a enraizar as crenças e ela começa a perder o seu próprio poder. Ela Exatamente. começa a se auto-julgar pelos medos impostos através dos conhecimentos dessa linha linear. Então, para que a gente consiga entender o assunto de hoje, a gente vai trazer o conceito da área espiritual, a gente vai trazer o conceito da morte que já é programada na cabeça das pessoas, né? E você pode falar muito bem sobre isso também, porque é uma coisa que É. você pesquisa bastante e é uma Aham. pessoa também que eu vejo que se cuida, que está sempre procurando vida longa, Uhum. né? E nós não temos medo de viver mais de 100 anos, Nem um 200 pouco. anos, 300 anos. Vida em Exatamente. abundância. É como o mestre Emmanuel veio nos dizer. Né? O que será que ele disse? O que será que É. Emmanuel disse? Eu vim para que tenham vida em abundância. O que será que ele Uhum. quis dizer com vida em abundância? Todos os ensinamentos que Emmanuel deixou para nós. O que aconteceu com esses ensinamentos? Sim. Como que foi manipulado esses ensinamentos para que nós adoecêssemos e pensássemos somente no descanso após a morte. Né? Então, é uma coisa que a gente pode pesquisar muito sobre isso, e uma coisa que eu deixo muito para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que vão assistir essa live, para as pessoas que vão sair dessa live, eu sempre trago uma pergunta comigo e quero que vocês façam essa pergunta para vocês para a expansão de consciência, Uhum. que é o que eu ainda não sei sobre isso. E aí Sobre o você mundo como entra numa ciência, né? reflexão profunda, né? É, Você entra numa exatamente. reflexão profunda quando você admite que existe uma parte do conhecimento que você ainda não sabe. E você precisa buscar, você precisa dar o próximo passo para que isso seja o diferencial na vida. Então, é muito bacana tudo isso. Deixa eu tomar meu chocolate aqui. Você pode trazer um pouquinho, porque daí depois eu vou arrastar o assunto, tá? Por favor. Bom, até trazendo um pouco, né? Realmente, eu tenho uma vivência bem extensa, né? No mundo espiritual, no Carol, mundo. Oi? Carol, antes, por favor, se apresente. Eu nem pedi Ah, para você se sim! apresentar, né? Bom, meu nome é Ana Carolina Sinston, mas todo mundo pode me chamar de Carol. Tá? Eu tenho 37 anos, natural do Rio de Janeiro, e uma inconformada com tudo aquilo que eu sempre vivenciei, com tudo aquilo, com verdades estanques, né? Com medos, imposições, e sempre trouxe muita inquietude sobre tudo aquilo que não estava um tanto quanto incompatível com o que eu sentia ou com o que eu pensava.
sempre busquei muito, pesquisando muito, isso é uma característica pessoal, inclusive numa live, até fazendo uma referência do Sandro Rocha, ele trouxe, eu sempre tive isso instintivamente como curiosidade, sempre fui em busca. Eu sempre fui muito em busca, principalmente das verdades ali do cunho religioso, né? E aí, trazendo até um pouco desse despertar e um pouco dessa na introdução que você trouxe, eu também faço muita pesquisa e estudo com o professor Hélio Couto. Então, é uma cartela, né, de pessoas realmente que eu venho construindo essa minha visão e ampliando, né, essa expansão da consciência. E Hélio Couto trouxe uma fala que me marcou muito, né? Que ele traz que realmente o nosso ego ele acaba tomando muito mais à frente do que até mesmo o nosso raciocínio, a nossa conexão com o divino. E se a gente prestar atenção num pequeno detalhe, a gente vai começar a transformar um pouco mais a nossa mente. E ele disse assim: nós humanos temos a capacidade de ver esse mundo que nos roda, né, que nos rodeia, 10%. Quando a gente para observar, poxa, eu só enxergo 10% do que convive, daquele mundo em que eu estou inserido, né? A capacidade auditiva, ela também não é na sua máxima plenitude de um corpo humano. Quando ele trouxe isso, eu já logo, peraí, tem alguma coisa que não está batendo, impossível, eu enxergo tudo. E aí ele trouxe, é só você comparar a audição de alguns animais e a visão de outros. Você pega a visão de uma águia e a audição de um cachorrinho, por exemplo, é completamente diferente. Eles conseguem ouvir muito mais do que a gente e uma águia tem uma capacidade de visão muito maior. Opa, aí fez sentido. É aquela fé raciocinada. Então existe muito mais por aí do que a gente possa imaginar. Então, partindo, lógico, de várias outras formas de pensar, de raciocinar, de buscar respostas e cada vez mais, né? Porque é aquilo, né? Bata que a resposta vem. Então, quanto mais curiosidade, quanto mais busca, mais informações chegam. E quando o professor Hélio Couto começou, né, na sua primeira palestra que eu assisti, com essa fala, realmente foi o iniciozinho, a pontinha do iceberg para começar a mergulhar cada vez mais nesse universo. E aí, por isso que a gente acabou até chegando aqui, né, Marco? Nesse É. encontro, né? Para a gente ampliar aí as potências do nosso conhecimento e da nossa visão. Quando a gente fala em que a gente chegou até aqui, hoje estamos trabalhando muito a questão de memória cósmica, né? Que a memória cósmica, ela está totalmente ligada, ou seja, como se fosse uma malha realmente conectada a todos que fazem parte da mesma trajetória. E não é por Uhum. acaso que nós estamos aqui, não. É verdade. A nossa missão, a nossa missão é uma missão que eu digo assim, que nós vamos ter que superar muitas coisas ainda. Quando se fala em missão, eu me dá um gás assim, porque realmente eu entendi que eu preciso cumprir a missão. É. Por quê? Depois eu vou falar sobre isso, né? Sobre essa questão da missão e da morte. Então, Uhum. quando você diz assim, eu tenho gato, então os pelos, né? Espera aí. Diga um oi para a Medusa. Ô, Medusa! Super esperta, ouvindo mais do que a gente Não, ouve, né? ela estava ali assim, ó, de olho, assim, ó, só no ouvido, né? Então, só Uhum. para quebrar aqui. Né? Então, nós estamos conectados. Querendo ou não, nós estamos todos conectados. Quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir, vai ter um pouquinho de nós nessas pessoas, e essas pessoas vão ter um pouquinho, e nós vamos ter um pouquinho delas também. E assim nós vamos uma parte muito diferente que a gente trabalha, que é o despertar. O despertar não é o despertar espiritual, porque agora eu sou amor, porque agora eu vou para a quinta dimensão, porque agora eu vou para a sexta dimensão. É um É. despertar real mesmo. É um despertar real que a pessoa ela precisa olhar para si, ela precisa quebrar esses tabu, ela precisa sair das crenças enraigadas, né, desde os Uhum. seus ancestrais, que ela carrega isso. Então, e essa conexão que nós vamos fazendo, enquanto eu subo um degrau, eu posso puxar outra pessoa para o mesmo degrau.
e eu subo mais um degrau e eu trago mais essa pessoa para o próximo degrau também. Então, isso é o que a gente está fazendo aqui. Estamos todos conectados, uns puxando aos outros, para evolução física e não depois da morte. Exatamente. Né? Então, para quem não me conhece ainda, que veio aqui através de você, que veio até o canal, eu peço permissão que eu possa entrar na sua casa ou na telinha do seu celular. Talvez eu fale algumas palavras que não lhe agrade, mas é minha verdade, é minha verdade. Tá? É aquilo que eu busco, aquilo que eu entendo, e peço que não se sinta ofendido caso eu fale algumas palavras tortas, que estão, na minha visão, retas. Então, eu peço essa permissão para entrar na sua casa e te trazer uma excelente informação para que isso ajude você também. Então, meu nome é Marco Pavão, eu trabalho na área espiritual, não sou espírita, eu sou espiritualista, tanto que eu passei por várias religiões, e todos esses passeios que eu dei, né, todos esses ciclos que eu fui encerrando, eu fui adquirindo conhecimento e expandindo minha consciência. Então, eu parei de ser um julgador, né, para entender em que degrau as pessoas estão na sua expansão de consciência para me conseguir colocar aquilo que eu acho que está fazendo, que eu tenho certeza que está fazendo bem para mim, que vai mudar a vida da outra pessoa também. Espero que o que eu traga aqui possa mudar a sua vida. Eu faço parte de Dáquila Pesquisas. Se você ainda não conhece Dáquila Pesquisas, é um ecossistema onde tem um propósito muito grande de transformar a vida das pessoas. E você, se você ir buscar no www.daquilapesquisas.com.br, você vai encontrar muitas informações lá. E também nos grupos do Telegram, que tem do Rafael Hungria, Otávio Reis, agora também do Sandro Rocha também, né, que descobriu a missão dele, que é fantástico, o nível de informação que ele tem também é fantástico, e isso sempre soma, vem somando. Pessoas já preparadas, elas vêm somando junto com nós, né, para esse grande despertar físico, né? Então, e parece tudo uma isso grande gosto de retalho, né, Marco? Então, parece até que eles são pessoas de locais completamente distintos, mas trazem a mesma essência, praticamente uma parte que encaixa uma missão da outra, né? Exatamente. E essa camisa que eu estou utilizando hoje aqui, eu lavei ela, tá? Minha amiga brincou comigo, tá, tu não lava essa camisa aí mais? Essa camisa aqui é uma camisa de ouro monatômico, que depois eu vou entrar no assunto também, do ouro monatômico, e ela ajuda a acelerar a carga elétrica das células também, ajuda a combater o envelhecimento, ajuda no prolongamento de vida, então é bem bacana, e uma das empresas do ecossistema Dáquila, o qual também está lastreado junto com a nossa moeda digital, que é o BDM Digital. Então, se você ainda não conhece o BDM Digital, nenhuma das empresas do ecossistema Dáquila, entra no site lá, vasculha lá que você vai entender muito bem do que nós estamos falando aqui. Bom, já apresentamos, podemos iniciar, né? Podemos. O conceito de morte, então, a cultura de morte, ela não iniciou agora. A cultura de morte, ela iniciou muito, muito antes dos egípcios também. Aonde, para quem conhece as histórias dos anjos que vieram do céu, né? Os Anunnakis, aqueles que vieram do céu, né? Então, é uma história aí que as pessoas podem pesquisar, podem buscar, tem nos canais dos guris de Dáquila que vão lhe apresentar muito bem essa história. Já veio sendo manipulado desde ali tudo isso. Né? Então, sobre um livro que você pode ler também, para você entender o que eu vou falar aqui, é o livro dos mortos, que é o livro dos egípcios, né? Então, como eles tinham essa cultura de morte, a cultura de morte deles era uma cultura onde existia um Deus, né? Um Deus para cada coisa, que julgava cada coisa. Então, a cultura de morte também era um sofrimento muito grande para os egípcios, que desencarnavam e ainda tinha que passar por um processo, né? Um processo depois do desencarne, depois da morte, eles passavam por um processo para ver se poderiam
ir para um lugar ideal para eles, onde eles fossem felizes, ou um lugar onde não fosse muito bom para eles. Né? Trazendo isso para até hoje, nas religiões hoje, ainda se cultua isso, através da própria Bíblia, né? Que desde a época de Adão e Eva, aonde o próprio Deus, digamos assim, disse que o homem não viveria mais a eternidade, não viveria para sempre mais. Né? E aí, será que houve uma mudança genética ou houve um estalo de dedo assim? Exatamente. Então, a gente pode se perguntar sobre isso. Será que houve uma mudança genética? Porque desde aquela época as pessoas viviam 900 anos, 800, 400, 300, 500 anos. A gente pega a história do Matusalém, né, que viveu aí, Noé, que viveu 500 e poucos anos, e aí vai, ou 800 anos, até agora esqueci a cronologia da idade de todos aí, mas lá no YouTube eu tenho toda a cronologia, no meu canal no YouTube, lá eu tenho toda essa cronologia, que é uma minissérie da Gênesis que eu fiz. Então, se alguém ainda não conhece sobre essa história, dá um pulinho lá no YouTube que vai entender esse conceito aí da cronologia também da idade de todo esse povo. Mas, enfim, o que será que houve a partir daquela época que as pessoas começaram a viver menos? O que eu ainda não sei sobre isso. É por isso que será que houve uma mudança genética aí? Será que o ser humano evoluiu? Ou, como diz o meu amigo, desevoluiu? Houve uma evolução ou uma involução? Será que não houve alguma técnica aí de algum cientista naquela época, com grandes conhecimentos, grandes tecnologias, e não causou uma confusão aí, será, no nosso DNA, que nós começamos a viver menos? E além disso, veio uma programação ainda na nossa mente, desde muito tempo atrás, que o ser humano ia viver apenas 120 anos. E ainda dizem isso para você. Para você que está aí, que você está programado para viver 120 anos. Isso é uma programação de morte para o ser humano. Então, trazendo toda essa história, por que eu estou pulando as partes de toda essa história aí? Porque mais para frente vai ter uma live especial sobre como os povos entendiam a morte. Então vai ter uma pessoa aí também para falar sobre isso, para a gente trazer desde lá toda essa estrutura, para a gente entender como o conhecimento ele foi manipulado. Então é muito bacana. E hoje, o conceito de morte no mundo da espiritualidade é o conceito onde você precisa, lógico, que atuar dentro da ética, dentro do amor, dentro da bondade, enfim, né? E a partir disso, você vai ter uma boa morte. Isso é o que está programado na cabeça das pessoas. Se você atuar dessa maneira, você vai ter uma boa morte. Isso não remete lá no conto dos egípcios, que eu acabei de falar, que chegava lá, o deus Anubis lá pesava o coração do ser. Precisava todo aquele processo. Eu trago as histórias e começo a rir, a minha imaginação é muito fértil, tá? Aí, pensa, o cara lá com um coração desse tamanho, uma pena de ganso, não, teu coração aí não vai dar, não. Vai lá para aquele lado lá, você vem para esse lado aqui, e aí começou a separar o céu e o inferno. Mais uma programação. E no mundo espiritual, no mundo da espiritualidade, é exatamente isso. Quando eu atendo os irmãozinhos que já desencarnaram, porque eu trabalho com apometria já fazem 5 anos, então, o que acontece? Como eu vejo isso, minha visão, diante desse trabalho que eu faço, dentro desse tempo que eu dedico,
porque ainda faz parte da minha missão isso. Então, é um estudo que eu faço também, e isso me agrega bastante. Como eu vejo isso? A maioria dos irmãozinhos que já partiram, já perderam a sua nave, digamos assim, já desembarcaram da sua nave, esses irmãozinhos, eles estão muito com o conceito de não ter cumprido uma missão. Por que as pessoas têm medo da morte? Porque quando você fala em morte para as pessoas dizem assim, Deus o livre, morrer, isso chega a dar um arrepio. É um É o arrepio. descanso, né? O descanso eterno. Eu estou falando com palavras aqui, palavras do dia a dia, dialeto do dia a dia, digamos assim, não estou utilizando muito o português, porque é meu jeito, tá? Então, o que acontece? Dá um arrepio nas pessoas de falar de morte. Mas aí a gente traz aqui para o conceito do inconsciente, quando se fala em morte, o que traz para a pessoa? Uma perda de alguma coisa, os bens materiais, ou será que a sensação de não cumprir uma missão? Qual é a sensação que vem para você quando se fala em morte? Porque a primeira coisa que vem é a sensação inconsciente. É o medo inconsciente. Será que é o medo porque fez muito pecados aí na Terra? Coisa assim? Pecou demais, né? Querido pecador. Às vezes, Todos muita nós ideia erramos. do pecado, né? De o quanto que a gente não pode fazer isso, se fizer isso é pecado, né? Se comer aquilo, você não vai para o céu, né? Eu até pergunto às vezes, gente, mas o cardápio celestial, eu ainda não tive o acesso ao menu celestial, né? Porque realmente, se você comer isso é pecado. Então, quando a gente olha e para observar o quanto que as crenças. E a gente pode olhar isso em relação aos povos, né? Mas em que fundamento de fato tem essa verdade absoluta, né? E por isso que talvez esse medo, ou um medo imposto, porque tem já uma cultura de imposição do que é o que não é, né? E também esse medo da missão não cumprida, né? E que a gente enxerga que é praticamente apenas uma outra dimensão. Mas depois a gente vai desenrolar mais isso. Então, a questão da missão não cumprida que eu vinha falando, desses irmãozinhos que já desencarnaram, as pessoas têm muito medo dos que desencarnaram. Eu tenho mais medo dos que estão encarnados. Esses são mais terríveis do que os outros. Então, Verdade. esse conceito, eu sou bem brincalhão assim, sabe? Eu gosto de manter a frequência da alegria. Então, a pessoa aprende mais, a pessoa absorve mais, assim. Então, o que acontece? Esses irmãozinhos que já desencarnaram, geralmente, quando conversa através de um médium ou coisa assim, ele sempre traz com ele uma grande culpa. Mas não é uma culpa de algo que ele fez ou algo material. Muitos são apegos materiais, aquela paixão pelo material. Sim. Agora, é errado ter material? Lógico que não, lógico que não. Só que o amor dedicado àquele material deixa a pessoa, deixa aquele serzinho preso entre a quarta e a terceira dimensão, que é o mundo astral, certo? Então ele fica ali preso por causa de todos esses dogmas e apegos, né? Não posso perder minha casa, estão entrando na minha casa, isso e aquilo, né? Só que o que mais aparece é a sensação de culpa. A sensação de culpa de não ter cumprido com a missão. Sei lá, seja a missão de ajudar alguém, seja a missão de ajudar a família, seja a missão de alguma coisa. O que eles mais trazem é a sensação de culpa de não terem cumprido com a missão. Entendi. E aí eu trago isso para nós aqui, que estamos na nossa nave, estamos dentro da nossa nave, certo? Eu trago isso para nós. Quando se fala em morte para a pessoa, vem aquele arrepio e uma sensação inconsciente. Poxa vida, acabou minha viagem, vou ter que descer da nave. Né? Então ele traz essa sensação de missão não cumprida inconsciente. Só que esse inconsciente, muitas vezes, é a essência da pessoa que traz para ela assim, poxa, tu já vai desistir da tua viagem? Já vai desistir da tua viagem?
Quem sabe aí faz um reparo na nave aí e continua mais um pouco. Sim. Então, existe essa morte programada, aonde o mundo espiritualista aceita como verdade, o que é, na minha visão, na visão de Marco Pavão, é algo muito errôneo, digamos assim, diante dos conhecimentos de hoje. Por quê? Veja bem, a pessoa, ela foi programada lá no início da infância dela, certo? Para estudar, se formar, comprar uma casa e um carro, casar, ter filhos e morrer. Uhum. Essa é a programação. Essa é a programação. Mas é só Verdade. isso? É só isso que existe? Agora eu vou deixar você falar qual que é o restante das programações. Eu queria trazer esse lado do espiritual para as pessoas entenderem o que se passa do outro lado, que você não vai descansar lá do outro lado. Você Exato. não vai descansar. Eu falo isso com propriedade porque eu vejo isso. Uhum. Existe do outro lado os mais evoluídos, que esses ajudam quem não conseguiu ainda acordar daquele sono. Uhum. Existe sim os evoluídos. E mesmo esses evoluídos, eles não descansam, porque eles continuam com a missão deles. E a sensação de missão não cumprida, mesmo nesses seres evoluídos, estou falando de espiritual mesmo, eles também trazem essa sensação de missão não cumprida. Por isso que eles continuam com a missão deles do outro lado também. Entendi. Do acordar, despertar, trazer informações diante do que eles podem fazer. Só que nós temos uma outra forma de subir um nível de informação, além do mundo espiritual para o mundo dimensional, que nós vamos abordar isso. Então traz para nós aí, Carol, o que você já pesquisou aí dessas programações de morte aí. Então, pois é, né? Não só, tanto que depois que eu comecei realmente a mergulhar mais ainda no assunto, esse despertar dessa programação, né, fisiológica, né, e genética, que foi realmente modificada, mas acima de tudo, essa nossa programação mental, de entender que somente isso aqui e que finda e que vai descansar a vida eterna para algumas ramificações da religião, né? Em outros, né, ainda tem um pouquinho mais de aberto, mas que eu entendo, assim como você trouxe, eu também tive essa experiência em diversas religiões, né, orientais, africanas, brasileiras, enfim, né, portuguesas, entre outras, né, do outro lado do mundo. E a gente entende muito, assim, até então tinha uma limitação da gente entender que era um ambiente espiritual. Ok, né? Mas quando a gente começa a abrir e expandir cada vez mais, a gente entende, né, que, primeiro, são apenas mudanças de dimensões de fato. Que nós temos o lado espiritual que estão em algumas dimensões que ainda não ascensionaram, mas que acima desse ambiente de terceira, quarta dimensão, né, que a gente diz que a quarta tem aquela transição e depois vem para a quinta e outras dimensões acima, né, muito mais do que a gente possa imaginar. A gente começa a entender que todo esse formato, terceira dimensão, corpo, físico, matéria, em que nos prende, em que nos condensam a nossa energia para estar aqui no mundo material, que posteriormente isso, quando vamos para a quarta dimensão, num determinado transmutar, né? A gente passa de uma matéria para a parte mais fluida. Então a gente vem para o mundo espiritual. Aqueles que, durante a terceira dimensão, realmente não tiveram essa expansão da consciência, não abriram seus olhos e não estudaram, e não se aprofundaram, né, do que de fato nós somos, para onde nós somos, o que que nós somos parte de quê? Que todo é esse, né? Que energia vital é essa que pulsa em nós? Ele tem mais dificuldade para essa expansão na quarta dimensão. E aí acaba tendo esse
vai e volta, né, ter reencarnações e reencarnações, e que, na verdade, nós temos a possibilidade de estar dimensionando, ultrapassando as dimensões. E aí eu trago que é algo que eu sempre perguntei, mas como que faz isso? Como que a gente passa, né, para essas dimensões? Como que a gente pode ir ascensionando cada vez mais e aproveitar isso aqui em Terra, né? Então, duas coisas. Uma, essencialmente para quem está aqui no plano terrestre, terceira dimensão. Estudar, buscar, expandir, tentar cada vez mais ter essa fé raciocinada com mente questionadora e o autoconhecimento. Que quando a gente para perceber como que nós somos fisiologicamente, né, falando, e tudo aquilo, essa natureza que está em torno da gente, o quanto que é perfeito, é perfeito. E a segunda palavra é o amor, que de fato é o amor. Estava na Bíblia, está na Bíblia e está na essência da transmutação. É o amor que nos conduz, inclusive, a fazer essa live e trazer um pouco da forma que a gente enxerga e comunicar e saber que essa mensagem que está aqui, para as 13 pessoas que estão nesse momento, outras que entrarem já saíram, outras que virão, o quanto que vai manter essa expansão da palavra na essência, amor, para a gente transitar, para a gente transmutar e para a gente expandir cada vez mais. Muito bem. É isso aí. Então, a questão dessa programação que também a gente pode abordar aqui, que é a questão da programação. Eu vou deixar aqui dois filmes bem interessantes aí para as pessoas assistirem. Um filme é Super Size Me, tá? Que é a dieta do palhaço. Busquem aí a dieta do palhaço, que é a Super Size Me. Vocês vão, enfim, vocês vão olhar para aquilo e vocês vão dizer assim, meu pai do céu, como que as pessoas estão realmente programadas para a morte? Desde o primeiro passo que elas dão dentro de uma lanchonete para comer um alimento, né, com todos aqueles condimentos industrializados. Então, Super Size Me vai mostrar isso para você. É um filme bem antigo, né, que devia estar em capas de revista, na televisão, mostrando, né, mas o que eles mostram é o palhacinho do McDonald's lá. Enfim, não só o McDonald's, tantas outras aí que também trazem toda essa questão de industrializados aí, para matar as pessoas realmente. Né? Só que isso é uma programação. Outro filme bem interessante que eu deixo para vocês aqui é o filme Infinito, onde eu falei sobre as memórias cósmicas. Então, o filme Infinito, você vai entender que nós não somos somente do aqui e agora. Você vai entender que nós trazemos todas as experiências de outras existências também. Mesmo que você não acredite em reencarnação, que você não acredite em vidas passadas, que você não acredite nisso. Assista e se questione. O que eu ainda não sei sobre isso? Vai lá deve ter até no YouTube, eu acho, porque também não é um filme de agora também. Deve ser 3, 4 anos atrás aí. Infinito. Então, esse filme conta a história. É um filme de violência, lógico, né? Mas, para quem está antenado, vai pegar o pano de fundo sobre isso. Que tem a ver com os dimensionais também. Então, eles trazem essa missão de outras existências e eles se reconhecem, né, nessa existência e dão seguimento àquela missão. Né? Só que é o bem e o mal. E aí eles colocam essas divisões aí que a gente sabe. Programação de morte. A cultura da morte, ela existe através da música. A cultura da morte existe através da doutrinação na televisão. Ou seja, desligue sua TV se você não quiser morrer. Porque a todo momento eles estão disparando para seus neurônios flashes de alimentos industrializados, dizendo que você não tem tempo para preparar seu próprio alimento, dizendo que você não tem tempo para os seus filhos, dizendo que você, enfim, precisa
daquilo que eles estão dando para você. E ainda você acha que você tem um domínio, que você que compra. Eles te dão essa sensação de poder, que é você que compra. Só que é eles que estão vendendo para você. Você está tão doutrinado na frente de um aparelho que pisca não sei quantos flashes por segundo, e isso teu cérebro vai conectando com sensações de prazer. Conectando com as sensações de prazer, isso vai despertando em você uma sensação de falsa felicidade. E a primeira coisa, quando você entra num momento não feliz da sua vida, que é os altos e baixos, nossa vida não é linear, ela é dinâmica, primeira coisa que você sente é aquele prazer de comer aquele chocolate, é aquele prazer de comer aquela gordura, é aquele prazer de ir numa lanchonete, ou seja, suprir a deficiência ou aquela carência emocional. Somos doutrinados desde a infância a comprar o que eles dizem que faz bem para você. Ou seja, a cultura da morte. Você adquire isso como cultura e passa isso para as próximas gerações. Através de informações. Mas por que nós temos essa informação de cultura da morte? Por que será que nós temos essa informação da cultura da morte? Porque nós estamos tão desconectados da nossa missão, do nosso compromisso, que nós só pensamos em viver até os 60 anos, até os 80 anos, que eles dizem ainda que esse, como é que eles falam ali no INSS, me fugiu a palavra. Eu não vou lembrar agora. Uma coisa de governo aí, uma coisa de governo que me fugiu a palavra. Que aumento da... Não vou saber. Meu Deus do céu. Não vou saber se está correndo. Não te preocupa. Não te preocupa que daqui a pouco aqui o meu amigo aqui, o Ultra aqui, ele me ajuda aqui. Só deixa eu aqui que o meu celular está caindo aqui. Então, nesse processo todo de expectativa de vida... Expectativa de vida. A tua expectativa de vida está subindo até os 60 anos agora. Como assim? Olha aqui. Coloca a mão na cabeça. Pensa comigo. Estão determinando para você que você vive até 60, 80 anos. E você aceita isso como doença. Porque se você pergunta para alguém se quer viver até os 120, 200, 300 anos, essa pessoa não quer viver. Porque o que ela tem na cabeça dela é doença, pessoas, enfim, digamos, numa cama. Porque é isso que a gente vê. Essa é a cultura da morte. É a cultura da morte impregnada na mente das pessoas. A expectativa de vida sua até 80 anos. É uma programação de morte para você. E as pessoas não se tocam disso. E elas ainda continuam na frente da televisão. Elas continuam na frente da televisão achando que elas compram. E, na verdade, eles estão vendendo através do quê? Dos olhos, dos neurônios. Estão matando os neurônios das pessoas para que elas não pensem, para que elas não raciocinem e adquiram essa cultura de morte, de expectativa de vida até os 80 anos. Aí, olha só. Mas tem uma pessoa lá, olha, pensa comigo. Você já abriu um jornal na tua vida, vou falar do jornal aqui, seja online, enfim, ou físico, e tem lá, pessoa de tal, não sei o que, entrou para o livro dos recordes com 120 anos. Como diz o cara lá, que tristeza! Que tristeza! Verdade. Uma expectativa... Não, é de ficar maluco com isso. É de ficar maluco. Você abriu uma notícia e aquela notícia
estar dizendo, pessoa vive até os 120 anos, como se fosse uma vitória enorme viver até os 120 anos. Como se a pessoa quebrasse todos os tabus da vida dela para chegar até os 120 anos. Ah, venci, agora eu posso morrer porque cheguei até os 120 anos. Bati a meta. Bati a meta, ó. Bati a meta, agora Jesus vai vir me buscar, vou descansar em paz. E aí, do outro lado, lá o Marco tem que ir lá atender lá a façanha do outro e dizer para ele, cara, tá tudo errado que falaram para você. Você era para viver mais que isso. Sensação de missão não cumprida. Tá entendendo o mundo impregnado na mente das pessoas? Eu vou dizer a mente das pessoas porque a minha mente já superou isso. Com certeza a tua e a das pessoas que estão aqui também já se tocaram disso. Que é uma cultura isso. Eu estou gritando aqui? Não, mas é verdade. Às vezes eu começo a extravasar aqui e é assim é legal. Sabe por quê? Que eu começo esse tom de voz assim, porque eu fico apavorado, entende? Que as pessoas não conseguem olhar para isso e raciocinar. O próprio Guinness Book, o livro dos recordes, quando a pessoa entra com maior idade no livro dos recordes, quem é a pessoa que viveu mais anos? Busca lá no livro dos recordes. É 130 ou 140, alguma coisa assim, não é? É uma coisa assim, lá no Guinness Book. E as pessoas acham isso uma façanha. Elas amam esses recordes. Que a pessoa morreu com 140 anos. Como que essa pessoa morreu? Como que essa pessoa deixou a nave dela? Como que isso aconteceu? Ela sem poder caminhar, sendo alimentada, que mais? Em cadeira de roda, e tudo isso que pode ver através da doença. Uhum. E isso entra na cabeça das pessoas. Não, se eu passar dos 80 anos, eu vou viver numa cadeira de roda, vou deitar numa cama e tal. Meu Deus do céu, viver assim até... Eu fiz uma pergunta para minha professora de inglês ontem. Você gostaria de viver 200 anos? Meu Deus do céu! De jeito nenhum. Para que tanto? E aí eu disse para ela assim, tá, mas pensa comigo. Se você tiver energia, disposição, rejuvenescimento, qualidade de vida, bem-estar. Ah, mas eu vou viver numa sociedade aturpada. Eu disse, não, isso é o que está programado na tua cabeça, para você viver no caos. Só que, quanto mais a pessoa cuida dela, da nave, melhor a cabeça dela, melhor os pensamentos, melhor as suas ações. E com isso, uma sociedade se torna próspera. Parece aula de quinta série. Mas tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que não entendem. Essa é uma cultura de morte. É uma cultura de morte que está impregnada na cabeça das pessoas. E ela vem através das religiões. O sistema usa as religiões para que as pessoas aceitem isso como normalidade. É impressionante isso. O que você tem a dizer sobre isso, Carol? Primeiro que eu já vou trazer até uma outra sugestão que não vai ser de filme, mas vai ser de livro. O Poder do Subconsciente. E por que eu estou falando desse livro? Porque e a gente precisa estar atento, né? E eu também vou voltar à fala do professor Hélio Couto. E aí, quem for de marketing, publicidade e marketing que estiver nos assistindo, vai comprovar o que eu estou trazendo, né? Vocês já se perguntaram o porquê que aquela musiquinha que você não gosta, mas grudou que nem chiclete? Você já reparou que às vezes tem algum alimento que você está tentado de ir lá, você às vezes nem sabe o nome, mas você já gravou a marca, a cor da embalagem, já gravou. Vocês nunca pararam para pensar, até mesmo trazendo essa falsa autonomia de consumo? Gente, os marqueteiros, eles sabem disso.
Quem tem o domínio da comunicação sabe disso. Você não faz a compra porque você está autônomo. Você faz a compra porque você está sendo induzido. Então, por quê? Porque eles fazem um acesso ao seu subconsciente. Como? Em diversas estratégias que você pode, por exemplo, pegar uma música. Nessa música, você vai ouvir. Lembra que eu falei no início que nós não temos o total de capacidade auditiva do que, por exemplo, um cachorro ou um gato tem, né? E aí, dentro de uma melodia, de uma música, existem frequências sonoras que estão por debaixo dos panos. Isso acontece nas músicas. Isso acontece nos programas de televisão. Às vezes você pode achar, é só você fazer um experimento. Façam um experimento, assim, não façam, tá? Mas podem acreditar em mim. Se você colocar do dia 1º ao dia 30, todos os dias, assistir a programas que trazem tragédias o tempo inteiro, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Vocês vão poder perceber que existe uma alteração de humor, uma alteração no sono, problemas de ansiedade, medos exacerbados, crises e diversas outras distorções. Só que isso está ali na televisão, hoje nas redes sociais, temos redes sociais que se você pegar e entrar nela, você muitas das vezes não consegue largar, tem dificuldade de largar. Por quê? Porque está usando esse teu neurônio e você não está percebendo. Alguns filmes que têm algumas imagens que são colocadas de forma muito rápida, nanosegundos, que a tua visão consciencial ela não é capaz de captar. Mas o seu subconsciente está sendo bombardeado por essas informações que infelizmente não são utilizadas para que você seja próspero, para que você seja abundante, para que você entenda que você é filho de um Criador perfeito e que Ele tudo quer que você seja feliz. Entrega a prosperidade, a saúde plena, a longevidade, né? E, na verdade, tudo isso, desde os mínimos detalhes, porque o programa de televisão, ele não vai bater na sua porta ou vai fazer um anúncio na televisão dizendo o seguinte: olha, eu tô aqui passando esse anúncio porque eu quero danar com a tua vida, eu quero te lascar todinho, eu quero que você fique ansioso, que você tome um remédio para dormir e outro para viver ao longo do dia. Eles não vão falar isso, gente. É só vocês perceberem o comportamento. Percebam o comportamento das crianças. Percebam o comportamento de adultos que se tornaram abobalhados. Perderam a capacidade de raciocinar. Perder esta capacidade é muito, mas muito preocupante. Porque quando você não raciocina, você não questiona. Quando você não questiona, você aceita. E você acha belo até mesmo aquilo que não é nada belo. Todas essas informações que estão de forma sublime e que você não nota. E como que ela vem? Gente, coloque no YouTube experimentos das frequências das músicas, o que que elas sugerem, o que elas sugestionam no comportamento de algo. Né? O quanto que floresce. Existe um vídeo no YouTube que mostra quando a gente deixa o Wi-Fi ligado perto de plantas. E quando você deixa um ambiente sem o Wi-Fi ligado, o quanto que a planta floresce. Então, são coisas que nós precisamos estar atentos. E é no detalhe, no forma sorrateira, naquela cultura, né? Naquela, não, o docinho aqui, vou fazer aqui essa comida porque eu mereço comer um chocolate porque eu estou muito estressada, né? Ou então ver aquelas propagandas que existem. Por que vocês acham? Existe um livro chamado A Inteligência das Cores. E o que ele traz? Você vai perceber que alimentos são cores quentes, vermelho, amarelo. Você não usa um alimento para botar um azul. Você vai usar um verde para trazer um alimento que seja mais natural, mais, né, de terra, sem industrialização. Então, todas essas mensagens, elas estão de formas mais sublimes, mais sem realmente você perceber. Mas vejam, o teu consciente, você acha que quem manda é o teu consciente, né? Quem manda é aquilo que você vê e que você ouve. Mas quem manda é o seu subconsciente.
Quantas vezes você já falaram assim, eu não consigo não comer aquilo? Eu não consigo deixar de ter aquele comportamento. Eu não consigo, porque no seu subconsciente você tem tantas, mas tantas sugestões que você não teve a psicologia das cores. Isso mesmo, Renatinha, obrigada. É, você tem tantas informações que estão incutidas no seu subconsciente, e aí eu aproveito até mesmo a fala do Marco quando traz o subconsciente de que você não está aqui para viver muito tempo. E mesmo que você viva a partir dos 60, você está ladeira abaixo. Você vai ficar doente, você vai ficar com diversas debilidades. Pessoal, não é isso. E muita gente diz, eu vou me alimentar dessa forma, vou fazer isso aqui, porque quando eu tiver 60 eu já não vou estar mais tão ativo, tão possível para comer ou para viver. Olha aí a inversão. É por isso mesmo, eu trouxe hoje para uma colega de trabalho. Você vai treinar sim, sabe por que que você vai treinar? E ela trouxe para mim que ela trabalha muito, ela tem as filhas e o tempo que ela tem é para estar com as filhas. E eu trouxe para ela a sua maior comprovação, forma de demonstrar o amor que você tem pelas suas filhas é cuidando de você. Porque não adianta você estar adoecida, você estar incapaz, inabilitada, porque você não vai poder exercer o amor com os seus filhos, o amor com o seu cônjuge, com a sua família. Então, cuidar de si é cuidar dos outros também. Então, é basicamente isso. É mais um despertar aí. Muito bom, muito bom. Nossa, fantástico trazer toda essa informação. E realmente as cores, as cores elas são frequências, né? As cores, elas são a luz, enfim, das cores, ela traz informação, que são fótons, né, que são emitidos através das cores. Então é muito interessante estudar sobre isso também. E quando estiver assistindo alguma coisa, uma coisa muito interessante que você falou, essa questão de mudança de humor. E se as pessoas prestarem atenção na programação da televisão, ela passa uma coisa ruim, em seguida ela traz um alimento ou ela coloca uma música que vai despertar. E logo depois retorna, ou seja, é um jogo psicológico. Cientificamente, nós somos, digamos assim, conduzidos 99% pelo nosso inconsciente. Ou significa que podem fazer com nós aquilo que eles quiserem com nós. Se nós não estarmos num ciclo, ou seja, o nosso cérebro não estar num ciclo acima de 26, 30 Hz para cima. Nosso cérebro precisa, o nosso corpo precisa da eletricidade, porque nós temos o lado magnético e o lado elétrico. Nós somos seres eletromagnéticos. Se o magnetismo, que é da alimentação, a eletricidade, através também da alimentação e da atividade física, não estiverem equiparados, nós não temos a capacidade para acelerar a frequência cerebral. E aí, tudo quanto é porcaria, quanto é lixo, entra na cabeça. Porque é no estado alfa que as coisas entram e preguinam na nossa cabeça. Quando nós estamos no estado gama, que é alerta máximo, acima de 30 Hz, nós pegamos o que está no pano de fundo. Nós não olhamos televisão, um filme por olhar, porque nós enxergamos além do que está sendo apresentado. Então, olha a importância do que você trouxe, das pessoas prestarem atenção. Atividade física, alimentação. Então, nós somos programados pelo sistema, é um sistema, a gente sabe disso, é um sistema, são briga de clãs, digamos assim, e nós estamos no meio. São briga de clãs e nós estamos ali levando tiros. Ou seja, aquele que vence vai determinar como vai ser o sistema. A gente está vendo, está na nossa frente. Está na nossa frente. E as pessoas compram isso para o emocional e ficam defendendo um lado e defendem outro. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso de defender um lado. Mas também, quando você para e olha, e realmente você começa a colocar na cabeça e dizer assim, não, peraí, o que está acontecendo? Tem dois tipos de
sistema, até mais que dois. Mas a briga de poder está aqui. Nós estamos no meio. E aquele que vence vai impor seu sistema. Que nenhum desses sistemas é bom para nós. Nenhum desses sistemas vai te dar a liberdade e prosperidade que você tanto almeja na tua vida. Por isso, hoje, nós temos um sistema muito diferente, que se chama Ecossistema Dáquila. Que nós temos uma parceria fenomenal e sempre falamos no bem da humanidade. Esse é o nosso sistema. E é esse sistema que eu defendo. E esse sistema ele é neutro, porque nós trabalhamos com uma agenda para a humanidade de levar informação, de despertar, de fazer as pessoas crescerem mentalmente. Esse é o sistema que eu quero. Essa é a ética do ser humano, de trazer o outro para a evolução. Não esperar que o outro morra para que evolua do outro lado. Então, nós precisamos acordar dessa cultura da morte. Sair da cultura da morte. Desligar a televisão. Parar de fomentar as coisas políticas, porque isso não leva a nada. Sempre foi assim. Não vai mudar nada. O sistema, ele é algo à parte. Ele não trabalha para nós, ele trabalha para ele. Nós somos os escravos do sistema. Então, tudo isso precisa ser entendido. Ah, mas falar do sistema, esse e aquilo. Não é conspiração. Realmente, você precisa estar de cabeça aberta para isso. Você precisa olhar para isso como um sistema. Dentro da sua casa, você tem um sistema. Dentro da sua empresa, você tem um sistema. Dentro de qualquer lugar que você for, dentro de um restaurante, você tem um sistema que você tem que se comportar conforme são as regras daquele sistema. E todos esses sistemas obedecem um sistema. E é você quem fomenta esse sistema. Então, olhar para as coisas de uma forma com a mente aberta faz toda a diferença. Só que olhar para você e olhar o que você defende, primeiro pensa em você. Não é ser egoísta pensar em você, não é ser egoísta olhar para você e transformar a sua vida. Não adianta eu querer ajudar um monte de pessoas a melhorar a saúde se eu não cuido da minha. Começa por mim. O amor começa por mim. Então, toda essa parte de cultura de morte está impregnada no sistema. E a gente viu aí nos anos que passou aí, o que aconteceu. E ainda eles estão dizendo que vai vir mais ainda. E as pessoas estão achando que vai melhorar. Que alguém vai vir, que o ano dourado está chegando, que não sei o quê. As paranoias das pessoas que ainda não acordaram, que estão terceirizando a responsabilidade. As pessoas estão terceirizando a responsabilidade, esperando que alguém venha salvar elas, em vez delas olharem para elas e transformarem a própria vida. Então, chega a ser ridículo, às vezes, tá falando isso, mas precisa ser dito. E é essa a nossa missão, esse é o nosso compromisso, de trazer isso à tona para as pessoas. De dar uma palavra que mude realmente, uma palavra com energia, com disposição, que mude realmente, que impacte as pessoas. Não importa se a pessoa leu um livro ou alguma coisa, mas se ela aplicou aquilo na vida dela e mudou a vida dela, ela deve levar essa informação para frente. Ela deve despertar outra pessoa. Não importa o nível de conhecimento que a pessoa tem, mas se aquilo na vida dela fez total diferença, por que ela não pode trazer essa experiência para outra pessoa? O que nós estamos tratando aqui é de experiência. Vamos falar de alimentação, de academia? Eu acredito que nós podemos falar sobre isso porque nós aplicamos isso na nossa vida. Quanto a religiões, nós podemos falar porque nós passamos por isso. Entende que tudo é experiência, tudo é somatória. E isso vai fazendo a diferença pro despertar aqui. Não é o despertar aqui, ó. É aqui dentro aqui da cachola. Não é os 5 sentidos. É além dos 5 sentidos o despertar. Então, tudo isso vai fazer o diferencial. A cultura da morte existe e a partir de hoje você vai prestar atenção na cultura da morte. Você vai xeretar a vida do vizinho.
Você vai xeretar a vida do colega da empresa, você vai xeretar todo mundo, porque você precisa olhar, você precisa expandir a visão e olhar o que está acontecendo. Eu estou falando de xeretar, porque é uma palavra engraçada, então aí quebra um pouco o padrão aqui nosso. Mas assim, você realmente vai olhar, nossa, olha lá, o Marco, a Carol falaram aquilo ali, realmente está acontecendo isso. Passa uma coisa no jornal lá de expectativa de vida. Olha, expectativa de vida, mas por que só até 80 anos? Por que eu tenho que entrar nessa cultura de morte de viver até 60, 80 anos? É. Né? Então tudo isso é uma paranoia que as pessoas vivem, uma ilusão completa. E aí ficam esperando que alguém venha salvar elas, sendo que elas não conseguem raciocinar aqui, ó, e expandir, olhar, dizer assim, não, ninguém vai me salvar. A partir de hoje eu assumo minha responsabilidade com minha nave. E eu vou assumir a responsabilidade com a minha nave, eu vou fazer a diferença. E esses 80 anos do sistema, eles que, enfim, no nariz esses 80 anos deles. Porque eles dizem isso para nós. Pega seus 300 anos e enfia no teu nariz, porque tu vai viver até os 80 anos, porque nós vamos alimentar você. Boa noite, Eliette. Boa noite. Então, só que nós temos um outro contraponto para tudo isso. Nós temos a cultura da vida eterna, daquilo que Emmanuel veio dizer para nós. Nós temos a cultura da vida eterna, que eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Passar por muitas experiências, se desenvolver, evoluir dentro da nave. Isso ele quis dizer, porque ele veio numa nave. Uhum. E ele cuidou muito bem dessa nave. O motor da nave funcionava, voava. Todo o sistema da nave funcionava. Digamos que foi o primeiro extraterrestre que chegou aqui. Né? Não era da Terra, né? Um Então, ultradimensional. a cultura da vida eterna, ela existe. E você precisa procurar a cultura da vida eterna. E a vida eterna, ela começa na nossa nave, olhando o tipo de combustível que você coloca nela. Se a nossa nave é formada de vitaminas, minerais, proteínas, fibras, aminoácidos, enfim, o que mais? Gorduras boas. Se a nossa nave funciona com isso, para que eu vou aceitar o que o sistema está me dando? Para que eu vou colocar aquele combustível que eu sei que não vai me fazer bem? Ah, mas tu não come porcaria? Lógico que eu como porcaria. Lógico que eu como porcaria. Ah, você come açúcar? Sim, de vez em quando. Café eu tomo sem açúcar. Uhum. Ah, tu come carboidratos? De vez em quando. Tenho pavor do glúten. Depois que eu comecei a estudar sobre o glúten, eu tenho pavor do glúten. Porque ele bloqueia a nossa mente, ele bloqueia a nossa pineal, ele não deixa nós pensarmos. Então, não é só você não gostar de um alimento. É o que aquele alimento vai fazer aqui, ó, naquela sementinha que está bem no meio do cérebro ali, que se chama pineal. Que é o teu despertar, que é a comunicação direta. Então, a cultura da vida eterna, ela começa a partir de agora. Ela começa a partir de agora também com novos conhecimentos. Porque agora nunca se falou. Eu trago aqui uma fala do Dr. Laí Ribeiro, que ele diz assim: se esses minerais não existirem no seu corpo, você está totalmente perdido. Estou colocando com as minhas palavras, porque as palavras dele são técnicas. Uhum. Então, o cromo, o cobre, o silício. Silício, muito importante. Em vez de você consumir colágeno, que dificilmente é quebrado e absorvido, você pode consumir o silício, que é um mineral do qual o nosso corpo é formado, e ele trabalha todo o nosso colágeno. A biotecnologia do colágeno, ela funciona através do silício. E a partir de certa idade, você começa a perder o silício e começa a ficar tudo flácido. Olha que interessante.
Isso Uhum. não aparece na cultura da morte. Lógico que não. O cromo, o cobre, fugiu agora Silício. aqui, o silício. É, tem mais trechos. Depois eu vou colocar ali, depois eu vou salvar lá e vou Aham. colocar esses minerais aí. Mas hoje eu estava estudando sobre o silício também, Uhum. porque o silício é muito interessante. Eu já sabia do silício, só que daí hoje eu reforcei. Eu disse, não, deixa eu aprofundar um pouquinho mais no silício. Porque o nosso corpo ele é de silício e também de carbono. Uhum. Silício e carbono. E o silício ele é abundante em nossa terra também, né? Uhum. Então o silício ele vai fazer total diferença no consumo. O próprio magnésio, cloreto de magnésio que eu coloquei ali na timeline também. Faça uso e veja a diferença. Faça experiências na nave com tipos de combustíveis que você quer na tua nave. Porque somente com o teu corpo é possível acelerar a frequência. Porque no mundo espiritual, no mundo astral, a frequência é mais baixa. Não existe a eletricidade produzida que o nosso corpo produz. Por isso que muitas vezes os desencarnados não conseguem acordar, porque eles não têm a potência da eletricidade. E o nosso corpo, ele produz essa eletricidade quando ele está realmente bem alimentado, Uhum. bem nutrido. Essa é a diferença. Quer trazer alguma coisa? É. Porque, assim, não tô... Eu Você fico pode muito. falar, pode interromper, Eu tô tá? despertando cada vez mais, né? Então, sempre é um momento muito bom para a gente aprender e expandir, né? E aí eu quero trazer para a gente poder reafirmar cada vez mais, principalmente dessa última fala que você trouxe, o quanto que realmente um sistema ele tem de fato todo um entendimento da potência do seu subconsciente, né? E aí quando ele consegue entender que há N maneiras de manipular o seu subconsciente, conduzir o subconsciente para um objetivo fim, né? Que a gente sabe que tem alguns objetivos aí, né? Vejam, a gente acaba se desconectando com a nossa maior potencialidade, né? Se às vezes eu parar aqui e perguntar para cada um que está assistindo aqui, em que você se sente mais potente? Em que você tem essa potência e que você transforma e que você compartilha com o outro? Qual é a sua maior potência? Às vezes as pessoas não vão saber me responder. E muitas das vezes só vão saber me responder uma. Você é um mar de potência. Mas essa condução do não entender, né, de não permitir que você, através de várias conduções, de vários sistemas, e que vão de forma bem sutis, né, tirando essa tua potencialidade, tirando a sua capacidade de raciocínio, você também traz essa apatia. A apatia de pensar que realmente você não tem determinada potência, a apatia de você não conseguir questionar o que está acontecendo, as coisas que acontecem ao nosso redor. Quando você trouxe sobre a pineal, vocês já ouviram falar sobre pineal, glândula pineal? Já ouviram falar? Vocês já pegaram os textos bíblicos? Vocês nunca se questionaram por que nos textos bíblicos, lá atrás, dizia-se o quanto que haviam conversas com seres que a gente achava, isso aqui é uma história, isso é uma fábula, uma história. Não, gente. Era a capacidade. Por que algumas pessoas têm intuições maiores do que outras? Por que alguns parecem ser muito mais embrutecidos e cada vez mais brutos, ao invés de despertos, conectados com algo maior? Se a gente se distancia dessa nossa potência, se a gente se distancia de entender de fato quem somos nós, e aí também tá um filme que está disponível no Google, tá? No YouTube, perdão. Quem somos nós, né? Que traz muito esse questionamento. Se a gente não para pensar nisso, não para perceber essas coisas que são realmente muito importantes,
a gente vai se deixando levar. A gente vai se deixando levar. E não para questionar. Não para trazer essa concepção do despertar, de estar atento àquelas, esses alimentos que a gente coloca na nossa mente, seja um alimento sonoro, um alimento visual. A beleza importa. Por que será que realmente a cultura da filosofia ela foi distanciada do nosso ensino, do nosso contato, do nosso convívio? Por que de fato a música clássica, né, ela foi também distanciada? A produção dos efeitos de uma música clássica num corpo, numa mente humana, é muito potente. Assim como ver o belo. Experienciem vocês, por um dia, vou fazer uma rotina completamente diferente. De mergulhar dentro de uma natureza, de uma rotina completamente diferente, desconectado totalmente de televisão, de internet, do que for. E vivenciar. Entender como que o teu corpo reage quando você entra no mar. Ou como que o seu corpo fica no final de dia de praia. Como que o seu corpo sente quando você toma um banho de rio, de cachoeira. Vocês vão começar a entender que vocês estão mais sensíveis, mais perceptíveis. Quando você for botar o pé na areia ou na mata, se você ficar uma semana, você vai sentir coisas que você não estava sentindo antes. Esse distanciamento da tua natureza, ela tem interesse. Existe um interesse para isso. Então, eu acho que a maior mensagem que a gente traz desde o início, né? Pode assustar o nome, a nomenclatura da live, a cultura da morte. Mas aqui a gente está trazendo essa cultura da vida. É a cultura da vida. E essa vida do despertar. É a vida, é o convite para esse despertar. Para a gente se autoconhecer. Vocês já experienciaram ficar uma semana sem comer nada de açúcar e quando você volta a comer um açúcar, como que o seu corpo reage? Você é capaz de ponderar no papel o que você sente? O que o teu corpo trouxe? Uma euforia exacerbada, um acelerar de pensamentos, uma desconexão com você mesmo? Então, é um convite realmente para a gente voltar para si, para a gente renascer e para a gente realmente experienciar uma vida de potencialidades. E aí, quando eu perguntar essa lista de grandes potencialidades serão enormes. A potência de sorrir, a potência de falar, a potência de trazer o que eu sinto, a potência de ter a capacidade de olhar e traduzir a beleza da natureza para aqueles que convivem comigo, a potência de transformar a vida do outro, de eu ter um crescimento, mas trazer esse crescimento para o outro, porque não faz sentido crescer sozinha. Várias potencialidades. Questionar, não, isso não é bom. Isso não é bom para mim e não vai ser bom para minhas futuras gerações. Essa música, ela não é legal. Esse distanciamento do eu também não é legal. Então, é cada vez mais esse convite desse despertar, né? Vi que a gente teve algumas mensagens aí colocadas no chat, né, ao longo da nossa conversa. O Wellington, né, vou ler essa aqui. Estou numa fase que consigo ativar meu corpo e gerar essa energia roxa cheio de raios. Wellington, é isso mesmo. Eu fiz uma vez uma meditação da luz, a luz roxa, né, a luz lilás, violeta, perdão. E ela tem uma frequência que você vai acelerando essa forma de falar. E aí você vai imaginando de fato essa luz violeta permeando todo o seu corpo, te cobrindo, né? E conforme você vai acelerando aquelas palavras, eu comecei a sentir um calor de cima a baixo, o corpo quente, a mão quente, muito quente, né? E é uma potencialidade de energias. E eu falei, caramba, que potência! E eu consegui depois ter uma qualidade de sono por semanas, né? Uma concatenação de ideias também muito perfeita. Que interessante, né? E aí temos outro comentário também, né? Cada dia sigo mais minha intuição. Exatamente. A intuição, ela não é
algo da nossa cabeça, como muitos falam, né? Eu sempre cresci, eu sempre tive uma sensibilidade muito grande e eu sempre ouvi: você tem coisas na sua cabeça, isso é coisa da sua cabeça, isso não existe. Pare com isso, viva a vida normal. Ora as bolas. Como assim? E é intuição. E quando eu comecei a, de fato, andar no caminho da minha intuição, a minha vida ficou muito melhor. Então é isso. Um pouco mais dessa mensagem aí. Bacana, que legal. E é exatamente essas potencialidades, você vai conseguir ter a percepção dessas potencialidades com o corpo desintoxicado, com a sua nave desintoxicada, com a sua nave limpa. Aí você vai para a natureza, você respira mais íons negativos, porque os íons negativos eles são muito importantes, eles fazem total diferença, é na natureza que a gente consegue os íons negativos, né? Porque daí eles pegam os íons positivos, que são os radicais livres, enfim, e o nosso corpo ele começa a funcionar melhor. Então a natureza ela é incrível para fazer treinamentos. Então, parabéns, Wellington. Significa que teu corpo está desintoxicando ou está desintoxicado, porque quando você começa a produzir esses efeitos de luzes no corpo, que é a luminescência que a gente chama, isso você começa a manipular, digamos assim, você pode manipular a matéria com mais treinamentos. Então, isso é muito bacana. Isso é desenvolvimento do físico, da biologia e também do mental. Isso é muito importante. Então, a desintoxicação, ela é muito importante para quem quer despertar. Muitas pessoas pensam assim, mas despertar é muito, não conseguem mensurar o despertar. Então, hoje, vamos passar aqui algo que as pessoas... Para com isso, a outra começou a morder os fios aqui. É uma figura. Então, o despertar, vamos lá, é aumentar a percepção, é ter mais percepção do que acontece no seu mundo. Isso é o despertar, é ver que aquilo que estão te oferecendo não faz sentido para você diante dos teus objetivos e das tuas metas. Esse é o despertar. Para você mensurar o que é o despertar, quando você desperta, você eleva a sua frequência vibracional e você vai equalizar, ou seja, junto com outras pessoas que estão na mesma frequência, fazendo um movimento para trazer outras pessoas para esse despertar, que é a elevação de frequência. Então, a pessoa precisa entender que o despertar não é ela saber, é ela fazer, é ela sentir, e ela é passar isso adiante. Esse é o grande despertar. Se eu consigo perceber, elevar a minha frequência, eu consigo frequenciar com a Carol, que está do outro lado, a Carol também equaliza a frequência com outra, e assim a gente vai tendo um nível de frequência superior e vamos trazendo o inconsciente coletivo para esse grande despertar, para esse aumento de percepção. Então não é só seu despertar, é um conjunto para esse despertar. E aí, imagina só, mais pessoas pensando como você, tendo essa percepção como você. Quantas vidas a gente não consegue trazer para um nível superior de frequência? É aí que está o amor. É aí que está o amor. Porque o amor ele não acontece sozinho. O amor é uma frequência muito, muito, muito superior. E para que ela seja potencializada, esse amor, ela tem que estar num grupo também que esteja vibrando na mesma frequência. E o que faz vibrar nessa frequência? É um corpo intoxicado ou um corpo desintoxicado? Lógico que é um corpo saudável, porque aqui funciona, aqui funciona, aqui funciona, aqui funciona. E o que existe dentro da nave aqui funciona melhor ainda. Né? Então, tudo isso, para as pessoas entenderem, procurem sobre o ouro monatômico que eu estou utilizando. Essa daqui, volto a dizer, é uma camisa de uma das empresas do ecossistema Dáquila. Você pode procurar até no Instagram, né, que é a da Zigu, né, @Zigu, somos Zigu. Então, você pode adquirir essas camisetas lá, eu não ganho nada
financeiramente para estar promovendo aqui o ouro monatômico ou as camisetas, mas eu ganho muito se as pessoas utilizarem para seus próprios benefícios de prolongamento de vida, de qualidade de vida, de despertar, elevar sua carga vibracional, a carga elétrica do corpo. Eu ganho muito com isso. Então, por isso, aquilo que faz sentido para mim, eu trago para você. Procure lá, ó, já tem a camisa também. Olha aí, ó. Só deixa eu ler aqui ó, o que o Wellington escreveu. Então, o Brasil é o melhor lugar para morar em questão de alimentos. Não só em questão de alimentos. O Brasil, ele é um excelente lugar para prosperar em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida você prospera aqui no Brasil. Aqui o Brasil, ele é o centro de todos os reinados. De todos os reinados, Wellington. Nós temos informações, talvez você não conheça ainda daquela pesquisa, mas entra lá, procura interagir um pouco, buscar mais informações. Talvez você conheça ou não, eu não conheço você, mas essa informação que nós temos, que nós estamos no melhor lugar, no melhor momento de fazer a diferença e de prosperar em todas as áreas da vida, ela está acontecendo no aqui e agora. Aqui onde nós estamos, fomentando um sistema que vai realmente fazer diferença na humanidade. Porque nós trabalhamos para a humanidade. O que nós fazemos aqui vai ecoar na eternidade. E nós falamos muito na transmutação. Com o corpo físico, nós não falamos em morte, em desencarnar. Nós falamos em aumentar as nossas probabilidades. Por isso que nós falamos tanto em consciência, nós falamos tanto em saúde, saúde física, mental, espiritual, financeira, material, em todos os sentidos da vida. Nós falamos e nós trabalhamos em prol disso. Então, se você se sentir à vontade, se você que está aí assistindo essa live, se sentir à vontade, se isso faz sentido para você, vai pesquisar, vamos conversar mais sobre isso e vamos fazer a diferença para todos. Quem é que não quer fazer a diferença? Para si mesmo e para os outros. Esse é o verdadeiro amor. Não é, Carol? Verdade. Bom, eu estou muito encantada com tudo aqui que eu aprendi com você, com toda essa troca. E até se o pessoal puder sugestionar, foi né? Você que trouxe uma gama de informações aqui. Assim, pessoal... a gente não se conhecia, a gente ali conversava e tal, as nossas informações, elas estavam mais ou menos num padrão legal, e a gente resolveu trocar as ideias, e fazer essa comunicação legal, de espírito para espírito, e expandindo essa frequência. Então, é isso que acontece quando você está num nível de frequência legal. Você acaba frequenciando com outras pessoas que têm os mesmos objetivos, enfim, que pensa mais ou menos no mesmo padrão. Né? Verdade. Então, isso é legal. Praticamente maratona da Faflix, Indico para vocês aí o canal do Rafael Hungria, canal do Otávio Reis, canal do Felipe Castelo Branco, do Cássio, toda essa galera de Dáquila aí, eles querem o seu bem. Eles não estão ali fazendo aquilo ali por dinheiro, eles estão ali cumprindo com o compromisso deles. Assim como nós estamos intermediando, também estamos cumprindo com o nosso compromisso. Isso faz a total diferença. Então, comecei a acompanhar o pessoal de Dáquila em setembro do ano passado. Que bacana, que legal. Então, você já está mais ou menos alinhado, né, Wellington? Essa mesma caminhada, né? O pessoal também aí que não conhece o BDM Digital, procura saber sobre o BDM Digital também, que ele atua também numa frequência muito legal de prosperidade. E aí será um diferencial aí futuramente aí na vida de todo mundo. E isso eu falo com certeza, tá bom? Então, Carol, eu acho que por hoje está legal, né? Com certeza. A gente já muito bom. Trouxe aqui uma troca bem legal de informações. Então, não tragam a cultura da morte para suas vidas, né? Tragam a cultura da longevidade, tragam a cultura da eternidade, da vida em abundância. Façam BDM a sua prosperidade, com certeza.
façam como Emmanuel disse, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. E é isso que ele quis dizer. Sejamos eternos. Cuidamos da nossa nave para que essa nossa nave consiga nos levar para outras esferas. Somente a nossa nave consegue fazer isso. Mas muito bem cuidado. Então, da minha parte, era isso. Então, eu quero agradecer muito a você que esteve presente, a você que está assistindo essa live, a você que vai assistir essa live. Então, eu fico muito agradecido por você também estar ouvindo, que algumas das nossas palavras possam fazer a diferença. E gratidão, Carol, por aceitar o convite e estar aqui. Tenho muito a agradecer. Agradecer quem me pôs nesse mundo maravilhoso, né, que me deu todo o suporte, que é meus pais. Agradeço muito a eles por fazerem a diferença na minha vida. Então, agradeço a todos vocês. Um abraço do fundo do coração. Carol, pode deixar suas considerações. E uma das coisas que eu digo, para finalizar a minha fala, busquem conhecimento e se façam sempre a pergunta: o que eu ainda não sei sobre isso? Isso vai fazer diferença na sua vida. Por favor, Carol. Bom, pessoal, foi um grande prazer. Marta, que mensagem maravilhosa, né? Quando eu trouxe ali na live, eu aceitei o convite, né? Eu tive algumas abordagens, como por exemplo da Marta. Você estuda expansão da consciência? Eu falei, estudo. Tudo isso é muito mais. Ela, mas eu também. Então, assim, Legal. são encontros, né? Essas potencialidades, essa oportunidade. Então, Marco, muito obrigada. Realmente foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade de expor, né? De trazer um pouco de todos esses conhecimentos, né? E isso é muito importante. A gente internaliza, mas a gente precisa ter esse momento de externar com esse objetivo do crescimento, da expansão, do compartilhamento, né? Então, eu sou muito grata por esse convite, obrigada mesmo. Aprendi muito com você, despertei em vários momentos aqui, né? Mesmo eu tendo algum ponto de conhecimento que eu pude compartilhar. Agradeço a todos vocês que mantiveram aqui conosco, né? E agradeço também a você que está chegando agora, né? Quem já está vendo aí gravado, quem assistir gravado. Então, compartilhem sempre, busquem o conhecimento. Vou trazer a mesma palavra que o Marco trouxe. Busquem conhecimento, pessoal, e busquem as suas potencialidades e tragam sempre em mente esses questionamentos, né? Esse inconformismo. A vida não é um mar de sofrimento e o caminho da morte. A vida é vida. A vida é para ser vivida com abundância, prosperidade e muita felicidade. Coloquem isso na mente de vocês e a vida de vocês vai se transformar com certeza. Então, muito obrigada a todos. Muito obrigada mais uma vez. Eu também fico aqui com as minhas considerações. Eu vou só dar um recado aqui para o pessoal que vai ficar curioso aí com a questão de Dáquila. Em julho, se eu não me engano, em julho vai ter uma atividade de campo, que é lá na sede de Dáquila, que é em Avalon. Avalon é uma experiência incrível. Eu digo de coração, já passei por essa experiência. E você tem que estar lá para vivenciar também essa experiência que vai fazer total diferença na sua vida. Então, do fundo do coração, um beijo no coração de todos vocês.